Quais são, assim, alguém pode falar para mim quais são os pré-requisitos para a gente ter carga, principalmente num protocolo, né? Quais são os nossos pré-requisitos para a gente ter carga em protocolo? Gente, o que eu vou falar aqui é minha formação, a minha experiência, né? O que eu aprendi. Se alguém aprendeu diferente, cara, sinta-se à vontade para falar aqui. Tá? Sinta-se muito à vontade para falar da opinião, bem tranquilo em relação a isso. Tá? Primeira coisa, quando a gente trabalha com protocolo, na minha opinião, é a gente fazer um bom planejamento reverso, não só do desenho da prótese, mas o posicionamento dos implantes baseado no desenho da prótese. Quando você faz cirurgia de protocolo convencional, somente com a sua tomo, né, ou sua panorâmica, que eu não indico, mas assim, somente com sua tomo, você posiciona os implantes na mão, baseado naquela sua prótese. Quem acha fácil isso? Não é fácil. Angular implante não é fácil. Achar o posicionamento correto dele, no caso do protocolo, não é fácil. Por que não é fácil? Porque muitas vezes você vai usar um guia multifuncional, quando usa. E esse guia multifuncional, ele não é estável. Ele é instável, ele não fica totalmente fixo ali. Então, você vai fresando, baseado naquilo ali, tem que afastar tecido, um monte de coisa, né? E você vai instalar seu implante baseado naquela informação que você tem ali, que você fez aquele ensinamento, tá? Então, os pré-requisitos básicos, a primeira coisa que a gente precisa ter é carga, é um planejamento reverso. Planejamento reverso. Tá? Primeira coisa que a gente precisa ter quando a gente trabalha com protocolo, tá? Não tem como trabalhar. Talvez eu seja bastante redundante nessas questões, mas é porque, às vezes, tem coisa que passa batido, tá, gente? Isso a gente conversa com colegas e, às vezes, passa batida parada. Pô, eu não fiz isso, esqueci de fazer, não me atentei a esse detalhe. E eu vou mostrar um caso para vocês aqui, onde a colega não se atentou a um detalhe, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, a primeira coisa, um planejamento reverso, tá? Um bom planejamento reverso. Não é simplesmente só fazer uma prótese, mas é justamente fazer uma prótese em oclusão certinha, na DVO certinha, enfim, de acordo com a necessidade do seu paciente. Essa é a primeira coisa. Quando a gente faz a mão livre, né, que a gente aprende isso na especialização ou na atualização, a gente faz de uma forma, a gente insera, né, faz todo aquele trabalho que a gente precisa fazer normalmente, né? No digital, quando a gente trabalha com implantodontia guiada, é bem diferente, tá? Você precisa ser muito mais exigente do seu planejamento, tá? Porque o planejamento digital me dá opções, me dá variáveis, né, que podem acontecer durante um procedimento, coisa que no planejamento analógico a gente não consegue enxergar na sua totalidade, tá? E no planejamento digital, a gente consegue muito ver isso claramente durante um planejamento cirúrgico, através de software de planejamento, né, através da utilização de DICOM, de STL, a gente consegue ver isso com muita clareza, tá? E isso facilita muito o nosso trabalho lá na frente. Mas como a gente vem de um vício, não é um vício ruim, é um vício bom, porque a gente aprende isso num curso, né? A gente vem desse vício, quando a gente entra no planejamento digital, a gente leva esse vício e essa mentalidade de planejamento analógico, muitas das vezes não vai servir para o seu planejamento digital, tá? Porque o planejamento analógico, né, cirurgia, como se faz cirurgia de protocolo à mão livre, é uma cirurgia teoricamente muito empírica, né? Você vai colocando os implantes ali baseado no empirismo, né, no seu conhecimento. Quando a gente trabalha com cirurgia de implantodontia guiada, né, de protocolo guiado, o seu conhecimento ele está presente, mas a gente tem a possibilidade de fazer alterações por conta de um software cirúrgico que é muito preciso, tá? Bem claro isso. Mas precisa aprender software, trabalhar com software cirúrgico só se você quiser comprar, tá? Tem software gratuito aí, mas enfim, tem hoje empresas de planejamento que fazem isso, que são especialistas nessa parada. Você não precisa entender isso, tá? Então, no primeiro pré-requisito, a gente precisa de planejamento reverso. Segundo, a gente precisa de quê? Torque.
torque. Ninguém vai ficar dando protocolo aqui, torque no protocolo com 15 newtons, 20 newtons, né? Enfim, vai fazer o torque de acordo com a recomendação da sua empresa de implantes. Deixar bem claro isso, tá? E, na minha opinião, por último, a gente precisa de estabilidade. Estabilidade tanto do implante quanto da prótese.